Imagine a seguinte cena. Você entra num lugar onde ninguém te conhece. Você tem um objetivo: crescer, vencer, conquistar espaço. E, por algum motivo, você acredita que o caminho mais rápido é peitar quem já manda ali. Você pensa: se eu mostrar que eu sou melhor, eu ganho respeito. Só que o mundo real quase nunca funciona assim. E é exatamente aí que Robert Greene começa a te puxar pelo colarinho na lei número 2 de As 48 Leis do Poder. Nunca confie demais em amigos, aprenda a usar os inimigos. Essa frase parece dura, parece fria, parece até errada. A gente cresce ouvindo que amigo é abrigo, que amigo é lealdade, que amigo é família. E, sim, amizade existe, afeto existe, gratidão existe. Mas Greene não está escrevendo um livro de poesia. Ele está descrevendo um tipo de jogo social e profissional, o jogo do poder, onde as pessoas raramente se comportam como gostaríamos que elas se comportassem. E aqui começa o primeiro desconforto. O problema não é amar seus amigos. O problema é depender deles quando há poder em jogo. Porque poder muda o ar do ambiente. Ele muda a temperatura emocional das relações. Ele mexe com ego, comparação, inveja, expectativa, status. E, quando isso acontece, a amizade, que deveria ser simples, vira um contrato invisível cheio de cláusulas que ninguém assinou, mas todo mundo cobra. Greene diz, em essência, o amigo pode te trair por fraqueza. O inimigo, muitas vezes, te serve por interesse. E interesse, no mundo do poder, é uma moeda muito mais previsível do que emoção. Vamos destrinchar isso devagar, porque essa lei é uma das mais mal compreendidas, e, ao mesmo tempo, uma das mais úteis para quem quer parar de se sabotar em ambientes competitivos. Quando você sobe um degrau na vida, você muda. Mas não é só você que muda, o modo como as pessoas te enxergam também muda. E alguns amigos não suportam essa mudança. Eles não suportam porque, sem perceber, construíram uma imagem sua. A imagem do igual, do companheiro, do que não vai passar na frente. E quando você passa, algo quebra. Não é sempre maldade. Às vezes, é fragilidade. Às vezes, é medo de ser deixado para trás. Às vezes, é aquela inveja silenciosa que a pessoa nem sabe nomear. E é por isso que Greene diz: nunca confie demais. Ele não está dizendo: nunca tenha amigos. Ele está dizendo: nunca coloque sua segurança estratégica nas mãos de um sentimento. Porque sentimentos são instáveis. Um dia a pessoa te ama, no outro ela está em crise, no outro ela se sente inferior, no outro ela se sente usada, no outro ela acha que você mudou. E pronto, o que era lealdade vira ressentimento. Existe um tipo específico de risco com amigos que quase ninguém admite. O amigo se sente à vontade demais para falhar com você. Por intimidade. Por eu posso falar assim. Por ele vai entender. Por somos irmãos. E aí começam os atrasos, as negligências, as promessas quebradas, os depois a gente vê. O amigo não é necessariamente mais cruel, ele é mais relaxado. E esse relaxamento pode custar caro quando você está construindo algo sério. E aqui vem a outra armadilha. Quando você ajuda um amigo, você acha que está comprando gratidão. Mas muitas vezes você está comprando dependência. E dependência, com o tempo, vira cobrança. O amigo começa a sentir que você deve continuar ajudando. Ou começa a se sentir humilhado por precisar de você. Ou começa a competir para provar que ele não é menor. E a gratidão que você imaginava vira uma mistura amarga de orgulho ferido e comparação. É por isso que tantas parcerias entre amigos terminam mal. Não porque a amizade é falsa, mas porque amizade e poder, quando misturados, criam um caldo emocional perigoso. Você tenta liderar um amigo e ele resiste. Você tenta exigir qualidade e ele interpreta como desrespeito. Você tenta impor regras e ele acha que virou o chefe. E pronto, nasce um conflito que poderia não existir se as relações tivessem limites claros. Agora, a parte mais contraintuitiva da Lei 2. Aprenda a usar os inimigos. Isso não significa seja cruel. Significa, entenda que o inimigo tem um motivo forte para agir de forma diferente. E, às vezes, esse motivo joga a seu favor. O inimigo sabe que existe tensão. Ele sabe que existe histórico. Ele sabe que precisa provar algo. Então, quando ele decide se aproximar de você, ele normalmente vem com uma coisa que o amigo às vezes não traz: esforço, cautela, estratégia, entrega. Um inimigo que vira aliado não quer apenas estar perto de você. Ele quer mudar a narrativa. Ele quer reescrever o passado. Ele quer mostrar para os outros, e para si mesmo, que agora ele é parte de algo maior. E isso pode transformá-lo num colaborador extremamente dedicado. Além disso, existe um fator psicológico poderoso. Um ex-inimigo tem menos intimidade para te desrespeitar. Ele pisa com cuidado. Ele pesa palavras. Ele evita te desapontar porque sabe que a recaída do conflito é fácil. Enquanto isso, o amigo, por se sentir confortável, arrisca mais. O inimigo convertido pensa: se eu falhar, eu perco a chance de virar o jogo. E aqui está um ponto que pouca gente percebe. O inimigo tem informação. Ele viu seus pontos fracos. Ele já te criticou. Ele já te observou com lupa. Se você consegue trazê-lo para perto, com limites, com inteligência, você pode transformar crítica em diagnóstico e hostilidade em colaboração. Você aprende como é ser visto do outro lado.
Você ganha acesso ao que circula fora da sua bolha. Você reduz um foco de ataque e, de quebra, melhora sua própria estratégia. Agora, cuidado. Usar inimigos não é abraçar o perigo sem regras. É um movimento que exige frieza, paciência e controle. Porque o inimigo também pode estar fingindo. Pode estar se aproximando para te sabotar por dentro. E é por isso que Greene não está falando de confiança emocional. Ele está falando de utilidade estratégica. Você não entrega sua alma ao inimigo. Você cria um acordo com cláusulas claras. Você cria reciprocidade. Você coloca tudo em estruturas verificáveis. Prazos, entregas, transparência, limites de acesso. Você trata como uma parceria profissional, não como uma confissão íntima. Vamos trazer isso para a vida real, para o tipo de situação que provavelmente você já viu acontecer. Imagine um ambiente de trabalho onde você tem um amigo muito próximo. Vocês almoçam juntos, vocês se ajudam, vocês conversam sobre tudo. Um dia aparece uma oportunidade, uma promoção, um projeto importante, um cargo de liderança. Você pensa, quem melhor do que meu amigo para estar comigo? E você puxa ele para perto. Só que, quando você sobe, você muda de posição. E, de repente, você não é mais o igual. Você vira referência. E isso mexe com o amigo. Ele começa a comparar. Ele começa a se sentir pequeno. Ele começa a perceber que agora você tem poder de decisão. E aquilo que era amizade vira uma tensão silenciosa. Ele não fala abertamente. Ele sorri. Mas começa a fazer comentários sutis. Começa a questionar suas escolhas. Começa a levar problemas para você como se você fosse responsável por tudo. E, aos poucos, o que te fortalecia vira um peso. Enquanto isso, existe alguém que você não se dava bem. Um competidor. Um crítico. Um cara que te desafiava. E um dia essa pessoa percebe que, se continuar te enfrentando, ela perde espaço. Então ela se aproxima. Vamos trabalhar juntos. Você fica desconfiado. Mas você aceita com critérios. E esse antigo rival começa a entregar. Ele chega cedo. Ele responde rápido. Ele produz resultado. Por quê? Porque ele quer provar valor. Porque ele quer mudar sua posição. Porque ele quer sobreviver e crescer. E, no jogo do poder, sobrevivência e crescimento são combustíveis constantes. É isso que Greene está apontando. O inimigo é previsível quando você entende o interesse dele. O amigo, muitas vezes, é imprevisível quando emoções entram em choque. Agora, tem um detalhe crucial. A lei não diz use inimigos e descarte amigos. Ela diz não confie demais em amigos. Ou seja, mantenha amigos, mas não coloque amigos em posições onde emoção e poder vão destruí-los, ou destruir você. Aqui entra um conceito que vale ouro: separação de esferas. Amizade é uma esfera. Trabalho é outra. Poder é outra. Família é outra. Quando você mistura tudo, você aumenta o risco de conflito. E, quando o conflito explode, ele explode com força, porque tem sentimento envolvido. Por isso, um conselho prático derivado dessa lei é: não entregue coisas críticas para pessoas só porque elas são próximas. Entregue para quem é competente, estruturado, confiável por evidência, não por afeto. A pergunta que decide muita coisa é simples, mas quase ninguém tem coragem de fazer. Se essa pessoa não fosse minha amiga, eu colocaria ela nessa função? Se a resposta for não, você já sabe o problema. E agora vem a parte mais delicada. Porque o amigo, às vezes, é mais perigoso do que o inimigo. Porque o inimigo não finge que te ama. Ele deixa claro que existe atrito. Então você se protege. Você cria estratégia. Você fica atento. Já o amigo te abraça. E, com isso, te desarma. E quando você está desarmado, você se expõe. Você fala demais. Você relaxa demais. Você entrega vulnerabilidades. Você confia segredos. Você baixa a guarda. E se esse amigo, por qualquer motivo, muda, ele não precisa atacar de longe. Ele já está perto. Ele já sabe onde dói. Ele já conhece seu estilo, suas inseguranças, seus planos. E um ataque vindo de dentro sempre é mais destrutivo do que um ataque vindo de fora. Essa é a tragédia silenciosa das relações. A proximidade é uma arma de dois gumes. Ela pode proteger, mas também pode ferir mais fundo. Greene também aponta que amigos, em muitos casos, querem o seu bem, mas até certo ponto. Até o ponto em que o seu bem não ameaça a identidade deles. E aqui, de novo, isso não é maldade consciente. É humano. A maioria das pessoas consegue celebrar sua vitória pequena, mas sua vitória grande mexe com a hierarquia invisível. É por isso que algumas pessoas aplaudem quando você melhora um pouco, e somem quando você dispara. Elas não suportam a distância simbólica. Porque, na cabeça delas, se você sobe demais, você está dizendo sem palavras, eu sou diferente. E isso ativa defesa, orgulho, comparação. E de repente, o amigo vira crítico, vira sabotador, vira rival. E, ironicamente, é nesse momento que um inimigo pode virar uma ponte. Porque o inimigo já te via como rival. Para ele, você crescer não é traição. É coerência. Agora, vamos falar sobre como usar inimigos de maneira inteligente sem virar um vilão de filme. Primeiro, reconheça o inimigo útil. Nem todo inimigo serve. Alguns são impulsivos,
destrutivos, vingativos. Mas existe um tipo de inimigo que é perfeito para alianças, o inimigo racional, ambicioso, que valoriza reputação e resultado. Esse inimigo quer ganhar, mas quer ganhar dentro de regras. Ele entende contratos. Ele respeita a força. Ele respeita a consistência. Segundo, cria um objetivo comum. Você não transforma inimigo em aliado com discurso emocional. Você transforma com interesse compartilhado. Uma meta. Um projeto. Uma entrega. Algo que, se der certo, beneficia os dois. Terceiro, comece pequeno. Não entrega o cofre para quem acabou de bater na sua porta. Você testa. Você mede. Você observa. Você dá acesso progressivo. Porque confiança, no jogo do poder, não é fé. É histórico. Quarto, mantenha vigilância elegante. Vigilância não é paranoia. Vigilância é maturidade. Você observa sem acusar. Você registra sem dramatizar. Você mantém redundâncias. Você não coloca toda a estrutura na mão de uma pessoa só, seja amigo, seja inimigo. Agora, vamos virar o espelho para você, porque essa lei é mais útil quando vira pergunta pessoal. Quantas vezes você já confiou demais em alguém só porque havia proximidade? Quantas vezes você já ignorou sinais de incompetência, de instabilidade, de falta de compromisso, porque é meu amigo? Quantas vezes você já pagou caro por isso? E, do outro lado, quantas vezes você manteve alguém como inimigo por orgulho, quando poderia ter transformado aquela tensão em uma aliança estratégica? Quantas oportunidades você já perdeu por manter guerras pequenas em vez de construir vitórias grandes? Greene quer que você enxergue uma coisa: poder é sobre gerenciamento de relações. E gerenciar relações não é sobre romantizar pessoas. É sobre entender forças humanas. Você não precisa virar desconfiado de todo mundo. Você não precisa virar frio. Você não precisa virar cínico. Mas você precisa crescer emocionalmente o suficiente para aceitar que pessoas mudam, sentimentos oscilam, interesses permanecem, e estrutura vence intenção. Essa frase, estrutura vence intenção, é uma chave. Porque muita gente diz, mas meu amigo tem boa intenção. E eu acredito. Só que boa intenção não substitui competência, maturidade, disciplina e estabilidade emocional. No mundo real, intenção sem estrutura é promessa vazia. Agora, um dos aspectos mais profundos dessa lei é que ela também fala sobre você. Você também pode ser um amigo perigoso para alguém. Sim. Porque, quando você vê um amigo crescer, você também sente coisas. Você também compara. Você também pode sentir uma pontada. Você também pode sentir abandono. Você também pode se sentir menor. E, se você não tiver autoconsciência, você vira exatamente o tipo de amigo que Greene descreve. Então a lei não é só um alerta sobre o mundo. É um convite para a maturidade. Você consegue amar alguém sem competir com ela? Você consegue celebrar alguém sem transformar isso em ameaça ao seu ego? Você consegue ser amigo sem querer controlar a posição do outro? Porque no fundo, o que destrói amizades em ambientes de poder não é dinheiro nem cargo. É ego ferido. E é por isso que essa lei é tão incômoda. Ela coloca uma luz em algo que a gente prefere fingir que não existe. A gente prefere acreditar que a amizade é pura. Mas a amizade, como qualquer relação humana, também pode carregar sombra. E agora eu quero te levar para um ponto ainda mais interessante. Por que um inimigo pode virar uma espécie de antídoto para suas ilusões? Porque o inimigo não tem obrigação de te agradar. Ele não vai te poupar. Ele não vai passar pano. E, se você souber filtrar, você aprende com isso. Um inimigo inteligente te dá aquilo que amigos muitas vezes evitam: feedback real. Amigos têm medo de te ferir. Inimigos não têm esse medo. Amigos suavizam. Inimigos apontam. E, no meio disso, existe uma verdade. Se você for maduro o suficiente para não transformar toda crítica em ataque, você pode extrair crescimento de onde você menos esperava. Mas isso também exige autocontrole, porque se você for dominado por orgulho, você vai querer destruir o inimigo em vez de aprender com ele. E aí você perde duas vezes. Perde o aprendizado e perde a chance de transformar conflito em força. Então, quando Greene diz use inimigos, ele também está dizendo: pare de desperdiçar energia emocional em guerras de ego. Transforme tensão em vantagem. Transforme competição em produtividade. Transforme atrito em alavanca. Agora, vamos falar sobre um dos cenários mais comuns onde essa lei aparece: o momento em que você precisa escolher pessoas para formar um time. Muita gente, quando monta um time, pensa assim: eu quero gente leal. E lealdade é importante. Mas a pergunta é: leal a quê? Leal a você como pessoa? Ou leal ao projeto? Leal ao resultado? Às vezes, o amigo é leal a você, mas não é leal ao objetivo. Ele te protege, mas não entrega. Ele te ama, mas não produz. E isso cria um tipo perigoso de bolha, um ambiente cheio de carinho e vazio de performance. Enquanto isso, um rival convertido pode ser leal ao objetivo porque ele entende que o objetivo é o caminho para ele crescer também. Essa lealdade não é romântica, é prática. Mas, em estruturas de poder e resultado, o que sustenta é o prático. Isso não significa que o mundo é só interesse. Significa que, em determinadas arenas, negócios, carreira, política organizacional,
Interesse é parte inevitável do motor. E quem finge que não é, vira vítima de quem entende que é. Agora, talvez você esteja pensando, então eu nunca devo ajudar um amigo? Não é isso. Você pode ajudar, mas com inteligência. E a inteligência aqui é simples. Ajude amigos sem colocar seu projeto refém da relação. Ajude amigos com limites claros. Ajude amigos em áreas onde eles são realmente bons. E evite misturar favores emocionais com funções críticas. E tem outra coisa, não subestime o peso da gratidão. Gratidão é um sentimento bonito, mas ele pode virar um peso para quem recebe. Algumas pessoas reagem à ajuda não com carinho, mas com vergonha. E vergonha frequentemente vira raiva. A pessoa começa a te ver como alguém que mostra superioridade. E, para se livrar desse sentimento, ela tenta te diminuir, às vezes por fofoca, às vezes por sabotagem, às vezes por distanciamento. É cruel? É, mas é humano. E é por isso que no jogo do poder, você precisa ver as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. Agora, vamos concluir essa lei com um mapa mental prático, para você carregar isso para sua vida sem virar um robô. Pense assim. Amigo é território emocional. Trate com carinho, mas não confunda com garantia estratégica. Inimigo é território de interesse. Trate com cautela, mas não confunda com ameaça eterna. Confiar demais é colocar sua segurança na mão do humor alheio. Hoje a pessoa está bem, amanhã ela está em crise. E você cai junto. Usar inimigos é reduzir risco e aumentar previsibilidade. Porque interesse bem alinhado pode ser mais estável do que afeto ferido. Estruturas protegem relações. Limites claros preservam amizade. Contratos claros preservam alianças. Ambiguidade destrói tudo. E aqui vai uma reflexão final, que é o coração dessa lei. No mundo do poder, você não mede pessoas pelo que elas sentem por você. Você mede pessoas pelo que elas fazem quando o ambiente muda. Porque é fácil ser leal quando você está no mesmo nível. É fácil ser amigo quando ninguém está subindo. É fácil apoiar quando não existe comparação. A verdadeira medida aparece quando surge diferença, quando surge poder, quando surge status, quando surge oportunidade. E é nesse momento que você descobre, alguns amigos torcem por você, até você realmente vencer. E alguns inimigos te respeitam, justamente porque você venceu. A lei número 2 não é uma sentença contra a amizade. É um alerta contra a ingenuidade. É um convite para você parar de misturar coração com estratégia sem perceber. É um convite para entender que, em certos jogos, bondade sem discernimento é fraqueza disfarçada. E se você quiser usar essa lei da forma mais sábia possível, aqui está a versão adulta dela. Ame seus amigos, mas não se segue por eles. Respeite seus inimigos e, quando for útil, transforme-os em aliados. E acima de tudo, construa estruturas onde relações humanas não tenham poder de destruir aquilo que você está construindo. Porque no fim, poder não é sobre dominar pessoas. Poder é sobre dominar o próprio ego, compreender as emoções ao redor e escolher com inteligência onde você coloca sua confiança. E essa escolha, a escolha de confiar com critério, é uma das coisas que mais separa quem cresce de quem repete a mesma dor, só com nomes diferentes. Se você entendeu isso, você não vira uma pessoa fria. Você vira uma pessoa lúcida. E lucidez, no jogo do poder, é raríssima. E é exatamente por isso que ela vale tanto. Se você gostou desta análise, se prepare. Ainda temos um caminho muito longo pela frente com os ensinamentos que podem ser extraídos do livro As 48 Leis do Poder. Até a próxima lei.